Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, meu bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que bom, Deus abençoe a todos. Tem uma tarde de sábado aí abençoada, Amém. vitoriosa na presença de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo e versículo da palavra do Senhor? Em Atos dos Apóstolos, verso 7, Atos 7, capítulo 7, verso 54, diz assim: Ouvindo isso, ficaram os furiosos e reagiram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus Cristo em pé diante de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Glória a Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando-lhe fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Aí o verso 59 diz: Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Que Amém. posição deste jovem Estevão, né? Nós quer falar dos dias Glória a atuais, Deus. dos nossos jovens. Temos jovens, né? Eu tenho filhos jovens. E eu quero falar da determinação e a postura dos jovens nos dias atuais, Amém. em comparação a este jovem Estevão, que é cheio do Espírito Santo, não intimidou de falar de Jesus Cristo, ele anunciava as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E tem outros na Bíblia, você vê no início da Bíblia também, aquela passagem de José do Egito, também um jovem determinado, corajoso, passou por momentos de provações, momentos delicados na vida dele, sendo odiado pelos irmãos, os pais, para se tornar o governador do Egito. Passou pelo que passou, né? Foi vendido como escravo. Na casa de Potifar ele fez a diferença, não se retrocedeu e fez a diferença ali e tomou conta dos bens daquele chefe da guarda ali de Faraó, o Potifar, e guardou ali de seus bens, e a casa dele nunca foi próspera quanto José esteve ali, né? Glória a Deus. Ninguém cuidava tão bem quanto ele. Onde ele ponhava as mãos, a diferença estava, né? Porque ele sempre colocou Deus como número um, como Senhor da sua vida, e não Amém. reclamou Glória a da Deus. divergência, da trajetória, do curso de vida que levou ele para aquele determinado local, sendo como escravo ali, mas ele ali fez o melhor, deu o seu melhor. E não para ficar só nisso, ali foi injustamente pela esposa de Potifar, levantou uma calúnia contra ele e ele foi parar na prisão, né, injustamente, mas era tudo um propósito de Deus, tudo Deus preparando ele para ser governador do Egito. Amém. E lá na prisão também ele fez a diferença, se comportou muito bem ali na prisão, foi um dos melhores presos e passou a ser chefe dos presos ali também. Onde ele chegava fazia diferença, tomava, né, tinha postura de liderança. Pois Louvado serve seja para nós Deus. no dia Então, atual de hoje, né, bem? hoje simboliza a gente para tomar conta da obra de Deus, se tornar um líder, de condutor de vidas, né? Levar vidas, discipular vidas, ajudar vidas, conhecer Jesus Cristo. Nós precisamos se posicionar e muitas vezes ser forjado e ser podado, né? Como diz São João 14, né? São João, Evangelho de João, que Jesus é a videira verdadeira,
Nosso pai é agricultor e nós os ramos, então as varas, aquela que dá frutos, será podada para dar mais fruto. Então a gente não possamos reclamar jamais. E É, nós estamos falando referente aos jovens, porque na nossa igreja está tendo trabalho com os jovens, né? Com os adolescentes, os o jovens. Um retiro, retiro com é o os jovens, né? Um acampamento, acampamento então... com eles ali. Então eles estão aprendendo do Senhor, É, né? Em oração, buscando a palavra, né? Claro que vai ter as brincadeiras, momentos de brincadeira entre eles, mas assim, o foco e o objetivo é de ensiná-los a buscar mais de Deus, ter intimidade mais com Deus. E a gente vendo assim a história de Estevão e vendo a história de José, como o esposo acabou de falar, eram jovens. Eram jovens temente a Deus, com um coração sincero a Deus. Tinham temor de servir a Deus. E eles serviram a Deus em qualquer lugar. Olha os lugares onde eles foram parar. Olha José, né? não reclamava em momento algum, pelo contrário, né, fazia o seu melhor, como eu falei de José, na prisão ali, E Estevão também, né, bem? e depois ele foi ser governador do Egito, né, para liderar e matar a fome de milhões de pessoas naquela época, e para isso que Deus preparou ele. Ele passou esse tempo todo, desde a sua juventude, para se tornar governador do Egito. Nós vemos ali também Sadraque, Misaque, Abednego, ali, aqueles 4 jovens, Daniel, né, ali que foi levado como cativo, levado ali, cativo ali, diante de Nabucodonosor, né, tirado, foi levado, viveu prisioneiro ali, sendo cativo, e não se contaminou com os manjares do rei, fazendo diferença ali, né, servindo a Deus, em qualquer lugar. Porque esse cristão não é só estar dentro de uma igreja, dentro da igreja, dentro das 4 paredes, porque cristão, o corpo de Cristo, nós somos nós. Então, onde há um povo de Deus reunido, buscando o Senhor, o Senhor se faz presente. Eu não vou obedecer ao Senhor se eu estiver só no meu trabalho ou dentro da igreja. É por onde eu passar. O meu testemunho cristão tem que ser por onde eu passar, por onde eu andar, né? Por onde nós passarmos, por onde cada jovem passar. É termos uma vida constante com Deus. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que o Senhor espera de nós, né? Hoje se diz, é muito moda dizer sou crente, sou gospel, evangélico. Não, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, comunhão com Deus. Se preparar, se reservar, né? Igual eu na minha juventude, preparei para esperar a pessoa certa, né? Deus preparou a minha esposa, ela é jovem também, e graças a Deus a gente aprendeu a esperar e casar, graças a Deus, e a gente... E buscar a confirmação do buscar Senhor. a confirmação de Deus, então, porque o casamento é para a vida inteira. Então o jovem precisa primeiramente se encher do Espírito Santo, ter como essa Estevão, né? Deus. Ter essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, é o que está escrito em Mateus 6,33, né? Com certeza. Então tem que preparar, tem que buscar, tem que se encher da presença de Deus, né? Buscando primeiro o reino dele, e as demais coisas vai acrescentando. No tempo certo, Deus vai preparar. Foi isso que nós estávamos conversando. O casamento em si, ela não é uma prisão. Eu não tenho que parar aquilo que eu gosto porque eu me casei ou porque meu esposo... Nós servimos a Deus, então claro que tem que ter uma concordância. Mas assim, o casamento é algo assim que vem para acrescentar, né? Se meu esposo está aqui comigo, eu estou conversando com alguém, eu não tenho que mudar minhas atitudes que eu estou conversando com alguém, meu esposo está vindo. Nós somos livres. E nós cristãos, como cristãos, nós sabemos até onde nós podemos ir. Nós sabemos o que cabe a nós fazer e o que não cabe nós fazermos como cristão. Então, acho que casamento é isso, é você se ajuntar, ser feliz com Cristo. O casamento não é para ser feliz, acho que um complementa o outro. É estar junto, é caminhar com Cristo. É isso que nós conversamos muito sobre isso, e a gente fala muito sobre isso, que casamento é estar em concordância um com o outro. Mas eu não mudo ele, nem ele pode me mudar. Só conforme a gente vai andando junto, a gente vai tendo o costume do outro, a gente vai aprendendo. A gente leva isso a Deus. Conforme a gente vai conhecendo a Deus, conforme a gente vai tendo intimidade com Deus, a gente vai ficando parecidos. E isso é legal. Isso é muito bom. Respeitando, né, o gosto de um do outro, assim, respeitando. E isso é muito bom, né? O limite, como ela falou, acabou de falar, tem uns limites. E nós assim vai vivendo, né? Vai vivendo, deixando as diferenças de lado e procurando concordar e servir a Deus. E servir a Deus e
Que além E de olhar como deixar as diferenças marido, para trás. além de nós olharmos como marido ou como esposa, a gente olha como irmão em Cristo. É. Foi uma coisa que eu aprendi isso na minha juventude. Eu Hum. sempre, desde jovem, muito menina, eu gostava muito, sempre participei de ciclos de oração, de estar com intercessora, sempre. E graças a Deus, que desde os meus 11 anos eu faço isso, em estar aprendendo com Cristo. Então eu gostava de estar com as irmãs experientes e às vezes no final das orações elas comentavam entre elas e eu lembro muito disso, de uma irmã falando assim: irmãs, muitos casamentos hoje não duram porque eles não olham o seu marido como se fosse seu irmão também. Não queremos entrar nessa intimidade de convivência, se separou, se deixou de separar. De olhar que além de ser seu esposo, é seu irmão em Cristo. E como sou irmão em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, além de marido e mulher. Então tem que ter muito respeito, muito amor, sinceridade, tem que ter amizade e ser amigo do outro. É verdade, a gente tem que procurar conviver e viver bem na presença do Senhor Jesus Cristo, deixando as diferenças de lado e ter um casamento sólido, abençoado por Deus e assim Deus vai abençoando e usando, né, nas mãos dele, porque que nós precisamos e carecemos é de ser umas ferramentas, umas pessoas usadas por Deus, né? Um jovem cheio do Espírito Santo, a juventude, né? Ainda na juventude a gente soube esperar e você também deve esperar, né? A juventude, os jovens devem esperar no Senhor, não se precipitar e viver uma vida de santidade na presença do Senhor Jesus Cristo, que graças a Deus é pautada à luz da palavra, no ensinamento da palavra, né? Nós vemos que Estevão aí, né? Ele era um jovem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém. E mediante que foi apredejado ali, ele viu os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus Cristo, levantou, ficou de pé para receber o Espírito de Deus, o Espírito dele ali, né? E aquelas vestes deles que foi jogada aos pés, que era para a salvação de Saulo, foi jogada aos pés daquele jovem chamado Saulo, que logo em seguida Deus escolheu como um vaso escolhido, né? Amém. Era um perseguidor, voltou a ser perseguido por amor ao Evangelho e escreveu a metade do Novo Testamento. Então tudo tem um propósito. Isso nos deve a ver bem, então, que Saulo, ele estava ali presente. Saulo estava ali, as vestes do jovem Estevão foi colocada aos pés de Saulo, que se tornou Paulo depois da sua conversão, do encontro que teve com Deus, ali no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos 9, e foi para a salvação dele, né? Tudo tem um propósito. Então, por isso não possamos jamais reclamar dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida, porque tudo, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tudo coopera para o nosso bem. Amém. Nós colocamos na presença do Senhor para ser uma ferramenta, um instrumento para ganhar outras vidas, conduzir outras vidas, discipular e ensinar outras pessoas para levar ao céu. A gente tem que se permitir, se colocar na presença de Deus para Ele nos forjar, né? Tirar, nos lapidar, nos moldar, nos podar. Amém. Então, isso dói muito às vezes, né? Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, mas não quer se colocar para Deus tirar... Deixar o seu eu, o seu orgulho, a sua soberba, tirar aquilo, as impurezas, né? As impurezas, como uma pedra bruta, uma pedra de ouro que vai lapidando até se refletir a imagem do ourives ali naquela pedra que se torna ouro puro. Amém. Um ouro purificado. Então a vida do cristão é comprada como ouro por causa disso aí. Deus vai tirando a impureza até a imagem de Jesus Cristo se refletir através de nós e por nós. Amém. Então nós temos que estar nessa determinação, né, nessa intimidade, né, nessa convivência com o Espírito Santo e dizer: eis-me aqui. Glória a Deus. Todos os dias, todos os momentos. Que nós possamos continuar orando pelos jovens, pelos casais, pelas famílias, né? Pedir a Deus, assim, que vidas sejam mudadas, transformadas realmente, porque nós sabemos que Jesus Cristo está voltando e virá buscar uma noiva pura, uma noiva limpa, lavada e remida. E nós sabemos que sozinho nós não conseguimos. Mas nós só conseguimos ser limpos se nós buscarmos o Espírito Santo, a presença de Deus. E com a ajuda dele nós seremos lavados, remidos, transformados para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um, cada família, cada jovem. Permite ser usado, jovens, na mão de Deus. Amém. Que não tem nada mais precioso do que
ser um jovem cheio do Espírito cheio da Santo presença para de Deus. tirar aquela, esvaziar o inferno, né? Como dizem os irmãos pastores. Ganhar muitas almas para o reino Esvaziar o de Deus. inferno, tirar aqueles jovens, aqueles outros jovens que estão na distração, na convivência deste mundo cruel, que está acabando com a juventude, com as pessoas, se distanciando, né? Trazendo coisas que não agradam a Deus. Abrir mão do pecado, Distração, né? a distração do mundo. O multiplicar a ciência e o amor de muitos estão se esfriando e precisa de jovens cheios, da gente cheio da presença do Senhor para conduzir vidas para o reino dos céus, né? O reino chegou, arrepender-vos que chegaram ao reino dos céus, e nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. A seara está madura, os campos embranqueceram, precisa pedir o Senhor da seara que envia ceifeiros para a sua seara, mas nós colocar como um ceifeiro, um obreiro do Senhor Jesus. Amém, amém. Um obreiro do Senhor Jesus. E que nós diminuamos e que o Senhor Jesus cresça crescer. e apareça. Que Deus abençoe você, jovem. Que Deus abençoe cada família, cada casal. Amém. Que seja cheio da presença de Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém.